A menos que tenhamos um verdadeiro amor por Cristo, não somos seus verdadeiros discípulos. Atenção, todo mundo que está acompanhando Sorrindo para a Vida, puxão de orelha aí em todos nós. A menos que tenhamos um verdadeiro amor por Cristo, não somos verdadeiros discípulos. Podemos achar que a gente está no caminho, né? Caminhando, mas será que a gente ama mesmo a Jesus? Vamos rezar, vamos pedir a graça de Deus para nós nessa manhã. É verdade, e essa frase tem tudo a ver com a música que eu quero cantar hoje. Desculpe, que eu quero cantar para vocês hoje, porque de fato o chamado que nós temos é amar Jesus. Tudo na nossa vida nós precisamos fazer por amor a Ele, porque nessa semana nós estamos vivendo a maior prova de amor que foi dada por nós em toda a humanidade. Ele se entregou por amor por cada um de nós. Então que nós possamos amá-lo mais, cada dia um pouquinho mais. Cantemos assim. Meu Jesus tão humilhado, pelo mundo desprezado, hoje eu quero lhe dizer que eu te amo. Gratidão ao Eugênio Jorge por essa canção. Meu Jesus tão humilhado, pelo mundo desprezado, hoje eu canto pra lhe dizer que eu te amo. Meu chamado é pra te amar e amado te tornar. Entre os homens, meu chamado é pra te amar. Meu chamado é pra te amar, cada dia um pouquinho mais, Senhor, e amado te tornar. Entre os homens, Palavra de Deus para nós hoje, Isaías 6, de 1 a 8. Isaías 6, 1 a 8. A princípio você vai falar, o que tem a ver isso com esse tempo? Depois você vai entender. Isaías 6, 1 a 8. No ano que morreu o rei Uzias, viu o Senhor sentado em trono alto e majestoso. A orla de seu manto enchia o templo. Assim dele se erguiam serafins, cada qual com 6 asas. 2 cobriam-lhes o rosto, 2 o corpo, e 2 serviam para voar. Exclamavam um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está repleta de sua glória. Ao clamor dessas vozes começaram a tremer as portas em seus gonzos, e o templo encheu-se de fumaça. Exclamei então: ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros, vivo entre um povo de lábios impuros. E, no entanto, meus olhos viram o Rei do Senhor, o Senhor dos exércitos. Um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa tirada do altar. Com ela tocou os meus lábios, dizendo: agora que isso tocou os teus lábios, tua culpa está sendo tirada, teu pecado perdoado. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Respondi: aqui estou, envia-me. Ele disse: vai dizer a esse povo, ouvi bem, mas sem entender, vede bem, mas sem perceber. Esse texto do profeta Isaías nos revela uma experiência transcendental. Estou falando difícil filosoficamente para você entender, que transcende, que vai além da nossa visão do mistério de Deus. Usa uma linguagem de símbolos. Então, transcende a nossa compreensão humana.
Muitas vezes na Bíblia nós vemos essa linguagem de símbolos, de parábolas, não é? Aqui é uma riqueza de detalhes, não é? E isso foi escrito no ano 740 antes de Cristo. Você pensou? E como é que a palavra é tão viva? A palavra de Deus, eu disse aqui, esse é um trecho de um capítulo que eu escrevi no livro do grupo de amigos da Ângela Abdo, das mães que oram, que vai sair. É um trecho que eu falava, que eu fiquei intrigado com esse capítulo. Como é que é a palavra de Deus? Então, ela é viva, envolvente, atraente, intrigante. Como a Paula falou agora há pouco aqui, né? Ela citou a passagem bíblica, porque há quanto tempo fazendo um diário, tem hora que a palavra, ela sai assim. Eu estava um dia jogando bola e o menino fez um gol contra. Eu falei, mas se o meu reino está dividido, como irá subsistir? Eu lembro que tinha um juiz de direito, o Décio, ele deu muita risada, mas saiu assim, porque eu fiquei frustrado, ele estava ganhando o jogo, o cara vai fazer um gol contra. Eu falei, gol contra. Se o meu reino, até a vez de divertido, vem aquela palavra, né? Então, muitas vezes, e como é que essa palavra é viva? Então, o Senhor usando a Bíblia, o autor sagrado, usando essa linguagem de símbolos, aparentemente incompreensível, como um trono alto, a hora do seu mãe enchia o templo, serafins. Ontem mesmo eu vi uma palestra do Padre Léo que eu dei muita risada, eu queria lembrar, e veio na mão ontem, onde ele falava que o tempo que ele era meio nóia, que o Padre Léo foi nóia, o Padre Léo tomava um gole no tempo dele de moço, fumava, tudo. E ele gostava de ler o Apocalipse, lá tinha dragão de 7 cabeças, ele adorava ler o Apocalipse. E a mãe dele até brigava com ele, que ele só lia o Apocalipse, que ele amava. Ele falou que é o livro dos nóia, ler o Apocalipse. Que é 7 estrelas, não sei o que lá, que ele ficava muito doidão de ler o Apocalipse. Olha, vai entender um negócio desse, né? E ele foi atraído, ele falou que eu li a Bíblia de trás para frente. Até você pode ver, eu vou postar depois esse trecho, que eu achei muito legal. Eu lembrando, ele falava isso para mim, que olha que coisa mais interessante. Para muitos que não entendem o Apocalipse, o Padre Léo foi o primeiro livro que ele leu. Ele amava ler, não entendia nada, mas ele achava lindo ali, atraiu. E ele não desgrudava, começou a amar a Bíblia, que ele gostava dessa coisa de ver, que é o que o pessoal vê, né? 7 cabeças, 12 estrelas, não sei o que. Então, realmente, você vê que coisa interessante. Mas essa linguagem de símbolos, sem sentido, parece, sem significado, tem mensagem muito direta para o nosso dia a dia. Então, ao ler esse texto, eu fui envolvido assim por uma coisa que a gente nem sempre entende os mistérios de Deus. Nós não entendemos os mistérios de Deus. E, na verdade, muitas vezes, é preciso obedecer para entender. E não o contrário. Muitos esperam entender para obedecer. E, às vezes, tem que pôr o pé e depois Deus põe o chão. Foi assim com Pedro. E já, imagina, ele estava na barca, aquele mar revolto. Eu tenho morro de medo de água. Imagina se ele põe o pé primeiro. Ele pôs o pé. Ora, tirar o outro pé do barco, às vezes tem que pôr o pé, depois Deus põe o chão. Então, muitas vezes, diante dos mistérios de Deus, né, você pensa bem, essa palavra fala de uma teofania, uma manifestação de Deus. Teofania, quer dizer, teos, Deus, painê, que significa mostrar, quer dizer, Deus se manifesta, não em forma humana, mas através de símbolos. Então, essa manifestação de Deus aqui nessa leitura, fala do templo, né? A fumaça que enche o templo. A fumaça revela a glória de Deus ali, transborda, porque Deus não está limitado ali, naquele momento. A fumaça, então, da dimensão da grandeza de Deus, né? O templo revela a grandeza de Deus, o templo, aquela maravilha, né? Essa fumaça, como falei, a corte são os anjos, o exército são os anjos celestes. Que linda que é a palavra de Deus em sua simbologia, seus ensinamentos. A palavra de Deus parece um enigma. Não parece compreensível no primeiro momento, mas depois ela se explica. E agora que eu falei dessa simbologia,
Eu pergunto, Paula, e você, minha querida também, que você que falou no começo desse rapaz que perdeu a esposa, né, com um neném novinho. Não é assim nossa vida? Estamos diante de coisas incompreensíveis que a gente quer uma explicação e não tem. Por que, Deus? Eu pedi para o Senhor não levar aquela pessoa. Eu pedi para o Senhor não levar na pandemia. Quando me falou um amigo meu chorando, eu falei, olha, não leva minha mãe na pandemia não, porque eu quero fazer o enterro para ela digno, eu não vou poder fazer. Olha, e não deu. Muitos mistérios. Então nós estamos diante, às vezes, de manifestações de Deus que a gente não entende. E muitas vezes, quando nós não entendemos, nós achamos que Deus nos abandonou, queremos achar um culpado. Por que Deus? Não é? Eu recebi um bilhetinho, uma pessoa me mandou, até mostrei para a Paula, quer testemunhar que há 1 ano eu perdi meu pai com câncer na garganta, há 1 semana perdi meu filho um aborto, com 6 meses, meu esposo perdeu o emprego há 1 mês e meio, mas Nossa Senhora me trouxe aqui para viver o meu luto e curar minha alma. Obrigado, Senhor. Obrigado, ser canal da graça, da Canção Nova. Olha só, essa mulher veio aqui na Canção Nova para viver o luto dela. Então, minha gente, nós estamos às vezes diante de situações dificílimas. Eu partilho aqui, para Jonas falar sobre as visitas de Deus. Ele fala sobre as vidas programadas, aquela que você vai para o encontro, você se inscreve. O Adriano convidou você para vir passar a Semana Santa, vir participar aqui do Festa da Misericórdia. A gente convida você para vir aqui. Você vem para ouvir, você já vem programado. Mas tem visita de Deus, que o pastor Jonas fala, que a gente não estava esperando. E as visitas de Deus não são como os nossos planos. Vai dizer a palavra de Deus que veio aquela tempestade, Deus não estava ali. Veio aquele vento, aí veio aquela brisa suave, Deus estava ali. E muitas vezes Deus visita-nos em momentos de dor. Não é Ele que causou aquela dor, não é Ele que causou aquele sofrimento, a própria vida, a própria opção da pessoa, mas Ele nos visita. Esses dias atrás, lá no nosso programa Minha Família é Assim, você deve ter assistido todo domingo, 7 horas da noite. Foi lá a filha do seu Jorge, sua esposa, a Thaís, ela foi lá e dizendo o seguinte, olha só, ela foi ao médico para marcar o dia do parto, estava grávida, nos dias de dar à luz, e lá, ela com o pai e a mãe, isso ela testemunhando no programa, você deve ter visto, ela falando com o médico, ela falou, esse dia estava palpando, eu achei um caroço no meu seio. Ele a examinou, dali do hospital, ele já marcou a cirurgia para ela extrair a mama. E ela já foi, botou para casa para pegar as coisas e para ir para o hospital, para extrair a mama e fazer o parto. E não amamentar a criança, ficar longe da criança 15, 20 dias. E diz que ela gritava no carro com o pai e a mãe, né? E sua filha já foi encaminhada para a estação da mama para fazer a cesárea dali. Ela nem pôde amamentar o seu filho, que hoje é um menino saudável, com 5 anos, ele forte, né? Esse pai me disse uma frase que marcou meu coração, queria que você anotasse. Deus é o único que de um mal aparente tira um bem permanente. Deus é o único que de um mal aparente tira um bem permanente. Perguntei para o Sapo, como é que você está, Sapo? O Sapo que venceu aí um câncer de próstata, né? E está hoje bem aqui, graças a Deus. Nós passamos por situações difíceis. Às vezes a vida nos oferece visões e palavras misteriosas, como essa aqui. Fumaça, os serafins, os anjos, asas. A gente fica, não estou entendendo o que Deus está me falando. E essas visões e essas palavras misteriosas, esses sofrimentos nos causam dor, reclamação, não entendimento. Mas Deus se utiliza desses momentos para revelar-nos segredos e compreensão que antes não tínhamos.
Eu falei com a Paula hoje, como é que ela deve ter comemorado o aniversário do Filipão ontem? Esse menino estava morto, gente. Meu Deus do céu. Eu acompanhei a Paula, a ida dela para São Paulo. Eu não dormi aquela noite, lembra? Como é que tá? Ela ia falando, narrando. Falei, meu Deus, acabou o oxigênio. Entramos a pegar oxigênio e volta. Que luta. Você sabe tudo que você passou? Você sabe quanto você chorou? Não é? E eu falei, meu Deus, como é que a Paula deve estar celebrando com suas lindas filhas hoje? E o Filipão, o nosso mais novo ciclista. Ele agora é ciclista, meu Deus do céu. Está aí, graças a Deus, cada vez mais saudável. Né? Como é que deve ter comemorado? Porque você viu aquilo, a luta que foi mais de 70% do pulmão tomado, Filipão. E a sua mãe falecida há 15 dias. Aonde que essa bonitona aqui encontrou forças? Não é? E a gente olhava para ela aqui, tocando, sorrindo para a vida, não é? Mas, então você veja bem, as visitas de Deus, a gente não entende na hora quanto sofrimento, quanta dor. Mas a atitude de Isaías era exemplar. Moisés falou que ele não ia. Eu não vou, eu sou gago, eu não vou. Não é? Jeremias falou, eu sou apenas uma criança, tenho medo do Senhor e tal. Isaías falou, não. Isaías, na hora, já... Né? Então, gente, nós estamos diante de uma coisa maravilhosa, que chama mistério. O que é o mistério? Isso é um mistério, não é coisa da meia-noite, não. O mistério é algo assim, como é que eu vou explicar? É como uma parede. Uma parede. Não, aqui você não questiona. O mistério é uma coisa, quanto mais você pergunta, mais você tem que perguntar. Sabe? Uma coisa infinita. Você tem uma dúvida, você escreve aquela dúvida, parece outra. Ele não tem fim. Esse é o conceito de mistério. Não é uma parede que você aqui para. Não, você vai. Então o mistério, o que nos diz as coisas sagradas, ele nos remete à grandeza de Deus, cuja natureza e obras que realiza, não seremos nunca capazes de assimilar integralmente. É maior que a nossa cabeça. Eu não entendo, Deus. Por que Deus? Por quê? Eu não entendo. E se você entender, você seria o próprio Deus. Porque tem coisas que você não vai entender. Não vai entender. Aceite isso, não vai entender. Não tem como explicação. Por isso que não tem como você falar, conforma, Deus quis assim. Eu acho horrível isso, quando nos velórios as pessoas falam para as pessoas, como uma mãe vai conformar, como um pai vai conformar de perder uma esposa. Não é fácil, é só Deus. Então, é que Deus, na sua pedagogia, ele fala assim, creia. Basta você crer que Deus é Deus e Ele sabe o que Ele faz. Mesmo que você não entenda. E na sua pedagogia, mesmo quando você não entende, quando você chora, sofre, Ele nos fala. Deus fala com a gente. Fala ou não fala, Paulo? Estou com você. Você não está sozinho. É só abrir a palavra e Deus fala com a gente. Então vamos confiar como Elias confiou. Ele estava diante de visões, uma visão que serafins, asas, fumaça, coisas indecifráveis. Vamos confiar, ele confiou. Então nós confiamos nesse amor de Deus. Então, no dia de hoje, não tenhamos a pretensão de querer entender tudo de Deus. Isso não será possível. Isso não será possível. O Ministério da Vida Eterna adverte. Não vai dar certo. Não vai acontecer. E olha, nós estamos na quarta-feira santa. Os últimos dias de Jesus, né? O que Jesus fez nesses dias? Ele viajou, ensinou, orou, serviu aos discípulos. Foi um dia a dia dele. Isso até dificultou os discípulos perceber que... Mas ele falou assim, daqui a 2 dias eu vou morrer. Ele avisou. Mas foi o comum no dia dele, digamos assim. Não teve... Né? Ele foi a Jerusalém, ensinou os religiosos, confrontou lá
né? Os religiosos da época, expulsou o pessoal do templo e saía de Jerusalém, ia para Betânia, né? A mulher de Betânia ungiu a cabeça dele com óleo perfumado, né? Mas ele falou, daqui a 2 dias, ele falou. Mas imagina como é que os discípulos ficaram quando aconteceu com Jesus. Ficaram desnorteados, não ficou um, aliás, ficou só o mais novinho. E o que diz a tradição? Quem estava do lado dele, de pé? Nossa Senhora. Falam os mais engraçados, como os teólogos da faculdade Piketiana, que João só não correu porque Nossa Senhora estava lá. Fala, se ela correr, eu corro também. Mas ela ficou ali de pé, ele ficou com ela. Do lado da cruz. Ué, o caçulinha fica perto da mãe, né? O único que ficou mais novinho, gente. E que espetáculo mais deprimente que ele viu ali, né? Desfigurado. E ele não correu, por quê? A mãe estava ali, segurando a mão dela, segurando assim, né? Como uma criança segurando a roupa da mãe. Se ela correu, eu corro. Ela não correu, ele ficou. Então, meu irmão, será que é somente as pessoas ao nosso redor? Será que nenhum de vocês passou por uma situação que falou assim, por que Deus? Todos nós passamos, gente, situações difíceis, né? Situações dolorosas, que a gente não tem uma resposta, fala, Deus, eu não estou entendendo. E às vezes a gente nem reza, é um miado, aquele choro assim, ó, né? A gente não tem a resposta para dar. E não queiramos dar essa resposta. Como falou esse pai aqui para mim, de um mal aparente Deus tira um bem permanente. Anos depois ele foi entender tudo que Deus ia fazer na vida dessa menina, que hoje está bem. Hoje tem um grupo de pessoas que ela ajuda também, que partilha, pessoas que tiveram câncer também de mama, que ela conversa, que ela partilha, e o testemunho dela ajuda hoje muitas outras moças. Então, minha gente, eu comecei falando, talvez você não entendeu muito bem o que o diácono Alcida está falando dessas coisas de serafins, dessas coisas de asas, porque são assim os mistérios de nossa vida. É assim o mistério da dor em nossa vida. O Padre João tem uma música linda que fiz até uma versão dela no sertanejo. Jesus não te explica a morte, Ele não te explica a dor, mas Ele sofreu, morreu, viveu. Jesus não explica, mas Ele passou pela angústia. Esses dias agora da Semana Santa, nessa quarta-feira, é assim o alto do confronto. Ele está confrontando os fariseus e eles estão hoje planejando como iam matá-lo. Está escrito. Ele falou, daqui a 2 dias eu vou morrer. Vou me levar, vou passar por isso. Não é? Então ele está confrontando. E Judas já vai combinar como é que vai ser a traição. Esses dias são dias de traição, dias de trama. E Jesus ele sabia tudo isso, ele tinha consciência. Então nessa quarta-feira, você veja bem, é o dia da traição, digamos assim. Sendo combinado como ele ia ser traído. Judas entra naquela crise depois. Mas que ele não tinha consciência que estava fazendo, ele tinha. Eu estava consciente anestesiado, ele se arrepende. Nossa, aquela culpa, aquele desespero, né? Quando faz uma coisa errada. Mas teria jeito para Judas se ele voltasse e pedisse perdão. Teria. Mas ele se desespera. Não espera mais. Nós podemos também, na hora do sofrimento, da angústia, cair no desespero. Não esperar mais. Meu irmão, minha irmã, seja você passando o que estiver passando, você vê os testemunhos que essas meninas leem aqui, quantas histórias de pessoas sofridíssimas, passando por sofrimentos que não conseguem explicar, não tem palavras humanas, como eu falei no começo, de forma bem teológica, filosófica, o transcende, o transcendente, que transcende a nossa compreensão, a nossa assimilação. A gente fala, não estou entendendo, por quê? Por quê?
Por quê? Por que isso? Por que eu estou passando por isso? Por que, Senhor? Por quê? Quantos porquês nós temos na nossa vida? Somos convidados nessa Semana Santa a unir todos os nossos porquês, nossas dores, ao sofrimento de Cristo. Ao sofrimento de Jesus. É exatamente assim. Porque você veja bem, Jesus, ele homem Deus, mas quando chegou a hora dele do sofrimento, ele não podia dar uma peitada em Pilatos, ou como eu falo na música, essa música eu falo mesmo, eu só fiz a melodia, porque ela é quase falada, né? O padre Bonatti falou, essa música não parece que ela é falada, Lá menor, rapaz. Quantas vezes chamei por você, quantas vezes você não quis ouvir. Eu estou falando no meu ouvido, né? Por que, diga por quê? Não consigo entender. Que mais eu podia fazer por você que eu não fiz? Que mais eu devia fazer? É isso que vamos hoje até me arrepia, né? Hoje na procissão do encontro vai cantar essa música. Porque a gente está falando, o que mais eu podia fazer? O que ele passou? Gente, essa força da não força. Quando eu falo, aí você fugir para não bater, é um ato de coragem. Justo com um olhar na cruz. Você pense bem, né? Por você eu sofri na cruz. Por você sangrei por amor. Por você sofri humilhação e violência. Mas fiquei em silêncio, não usei o meu poder. Olha. Ré menor, milhões de anjos teria ao meu redor se eu quisesse, pra me defender e me retirar da cruz. Por quê? Diga por quê? Não consigo entender. Que mais eu podia fazer por você que eu não fiz? Que mais eu devia fazer? Jesus tinha clara vontade do Pai. Gente, e na palavra de Deus, no Antigo e Novo Testamento, a pessoa só tem direito à herança se há morte. Entendeu? Só morreu, aí tem direito na herança. Então, tinha que ter o sacrifício, não mais o cordeiro. Se não houvesse sacrifício para quitar a dívida do pecado, tinha que ter morte. Então Jesus sabia disso, que ele veio para cumprir a vontade do Pai. Então, diante de Pilatos, ele ficou quieto. Tu és o rei, você não vai falar nada, eu tenho o poder de tirar. E ele fala, você não teria o poder se Deus não tivesse te dado. E ele se cala. É esbofeteado, ele não faz nada, ele não usa a sua força, ele se entrega na vontade de Deus, até chegar ao terceiro dia, que nós estamos esperando. Meu irmão, minha irmã, queria rezar por você, que passa por hoje, por esse mistério. Eu peço perdão se você não entendeu muito o que eu falei. Sabe que deu para entender, Paula? Porque eu fiquei que eu falei tanto no começo, esse mistério, desses anjos, dessa teofania. Mas o que eu queria dizer, resumindo, peço perdão, porque eu falei dessa palavra de Deus, essa fumaça, esses anjos, serafins, que a gente lê e não entende. Mas quando você vai estudar, tem uma mensagem ali. São as parábolas. Jesus também, nesses dias, dessa quarta-feira, ele falou muitas parábolas. Que é a parábola? É um conto que a gente aparentemente não entende.
mas ela tem uma mensagem. Só que os fariseus entendiam muito bem o que ele estava falando. Então, muitas vezes, hoje a sua vida pode estar com muitas parábolas. Você pode estar diante de um mistério, e um mistério de dor, um mistério que está doendo no fundo da sua alma. São pessoas que você ama, que estão sofrendo. São pessoas que você ama, e você mesmo está padecendo aí. Entrega hoje ao Senhor. Entrega ao Senhor aquilo que você entende e aquilo que você não entende. E não se culpe, não. Aí, eu sou homem de lábios impuros. Às vezes falou, não, o Senhor veio e purificou. Não, agora você está impuro. Vai dizer ao povo. E você veja isso, com o sofrimento que a Paula passou, 15 dias perdendo a mãe, depois o Filipão lutando pela vida, não deixou de anunciar a palavra de Deus. E anunciar com mais força. Que você fala assim, você que está aí, eu também já passei por isso. A gente não vem aqui como professor, como grande professor, falando frases feitas para você. A gente também passou. A gente também está sofrendo. Também estou com a minha mãe lá. Essa madrugada era 3 da manhã, estava lá pegando ela no chão. Não é fácil não, minha gente. Nossa vida é uma luta, né? A gente vê o sofrimento de quem a gente ama. A Paula sabe muito bem, estou falando aqui entre linhas, o que é esse cuidado com a mãe, muitos cuidando da sua família. Então, a gente fala para você de uma experiência, de respostas que a gente também não teve. Eu lembro dessa menininha que lá em Natal, quando você estava sofrendo aquela perda também, que rezamos juntos lá, Foi mesmo? E você vendo bem aquela dor, e você vê que foi viver esse tempo com a sua família. Cada um de nós tem o seu momento, a sua hora, gente. E nós passamos por ela. E a dor vai nos amadurecendo. E a dor vai também nos fortalecendo. Para nós unirmos ao sofrimento de Cristo. Verdade. Ontem eu falei para uma pessoa, uma querida, que está passando um momento muito difícil, um grupo de amigos, lá de Jaboatão dos Guararapes. Eu falei para ela, olha, minha querida, ofereça o seu sofrimento, porque é muito sofrimento para ser desperdiçado. Às vezes a pessoa está sofrendo, está só na reclamação, porque entrega. Porque é tanto sofrimento que isso vai ter uma força tão grande diante de Deus. Esse sofrimento que você passa aí com seu filho, com a sua filha, oferece para Deus. Não retém só para você. Não fica na sua cabeça, por quê? Alguém me explica, alguém... Não vai ter, muitas vezes não vai ter explicação. Vai ter a entrega. Então, ofereça esse sofrimento, meu irmão. Ofereça, minha irmã, essa sua dor inexplicável. Vou falar aqui bonito agora, hein? Transcendente, essa experiência transcendental, essa coisa que transcende o seu entendimento, que transcende a sua compreensão, quer dizer, que vai além, Oferece a Deus esse mistério de Deus que te faz ficar assim, o que é isso? O que está acontecendo? Oferece a Deus agora. É isso que fazemos agora, Senhor. Eu coloco todas essas pessoas que sofrem neste momento, Senhor. Estão passando sofrimento de enfermidade da família, perguntando por que, Deus. E elas não têm encontrado resposta, Senhor. Mas a resposta é o seu amor de cruz. Entregamos essas pessoas, Senhor, sofrendo com a guerra. Meu Deus, quanta estupidez. O Senhor sendo dilacerado, aquelas crianças, pessoas atormentadas com essas notícias. Nós temos os mistérios de nossa vida. O mistério, Senhor, da sua ação, que nós às vezes não entendemos, Senhor. E ficamos lutando para entender. E não entendemos, Senhor. Mas hoje queremos te entregar, porque é muito sofrimento para ser desperdiçado. Queremos te oferecer. E esse sofrimento oferecido é libertação. Obrigado por este momento, Senhor. Possamos te amar um pouco mais. Obrigado por tanto amor de cruz. Pelo exemplo que o Senhor nos deu, Senhor. É bíblico, é histórico. O que o Senhor passou na cruz é histórico. Sim, Senhor, nós sabemos que é verdade tudo que o Senhor sofreu por amor de nós.
Nós te bendizemos, Senhor, por tão grande amor. Verdade. Obrigado, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, e ouvindo tudo isso que o diácono foi nos trazendo, diante de toda parábola, de toda figura, de tudo aquilo que nós não entendemos, uma única coisa fica claro para nós: Deus nos ama. Amém. Deus É nos isso. ama. É isso, Senhor. Você pode não estar entendendo nada, Obrigado por seu mas o pano de fundo de tudo isso é o amor de nosso Senhor. Amém. E eu gosto muito de uma frase que eu ouvi num filme uma vez: se nós soubéssemos aquilo que Deus sabe, agiríamos como Ele age. Deus sabe tudo sobre nós. Amém, Jesus. Tudo sobre nós. E Ele não despreza nada para nos amar. E tudo que Ele podia ter feito, Ele já fez para provar isso para cada um de nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, entrega agora o teu sofrimento, a tua dor, a tua luta, a tua batalha. Entrega para Ele agora. Não desperdice essa oportunidade de amar a Jesus um pouco mais, de se unir agora à dor dele, de se unir neste momento. Nós estamos na semana mais propícia para isso. Nós estamos na semana maior. Nós estamos neste dia onde Jesus foi entregue, onde o momento terrível para Ele começou. Senhor, nós queremos nos unir agora a Ti neste momento, com as nossas dores tão pequenas diante de tudo aquilo que o Senhor viveu, mas são, Senhor, os nossos sofrimentos, que é muito pequeno, Senhor, mas o Senhor sabe como eles são difíceis para cada um de nós, como Ele tem nos tirado lágrimas, como tem feito muitas vezes com que o desânimo batesse à porta do nosso coração. Mas nós queremos neste momento Te entregar, Senhor, e Te entregando, sim, Senhor, já exorcizamos a tristeza, exorcizamos o desânimo. Sim, Senhor, nós não queremos nos abater, mas queremos renovar a nossa confiança em Ti. Por isso, Senhor, pela Tua paixão, pelas Tuas dores, pelas Tuas chagas, Senhor, vem nos visitando neste momento, para que nós possamos ser iluminados agora com esta grande verdade. Há uma possibilidade de Te amarmos mais diante de todo este sofrimento que nós estamos vivendo, e nós queremos aproveitar para exercer o nosso chamado, que é para Te amar, Senhor. Sim, Senhor Jesus, nos ajuda. Meu Jesus, tão humilhado, que pelo mundo foi desprezado, eu não quero lhe desprezar hoje, mas eu quero Te amar, Senhor. Eu quero Te amar. Meu Jesus tão humilhado, pelo mundo desprezado, enche o teu coração de amor e diz para Ele: hoje eu quero lhe dizer que eu Te amo, que eu Te amo. É a nossa oração, meu Jesus tão humilhado, diante do nosso sofrimento, da nossa humilhação, Senhor. Pelo mundo desprezado, eu quero lhe dizer, Senhor, que eu Te amo. Hoje eu quero lhe dizer que eu Te amo, que eu Te amo. Canta forte, meu irmão. Meu chamado é pra Te amar e amado Te tornar. Entre os homens, reúne todo o sofrimento que você tem agora e canta: meu chamado é pra Te amar. Nós Te amamos, Jesus, Te amamos e amado Te tornar. Entre os homens. Me veio à memória aqui os momentos mais duros que eu tive de sofrimento. Minha mãe sempre me ensinou a ir a Deus e as coisas de Deus. Então, por exemplo, na minha casa, na sua casa, você tem coisas de Deus que lembram Deus, não tem? Imagem, você tem uma imagem de Nossa Senhora? Nós não idolatramos Nossa Senhora. É uma foto, é uma imagem, mas minhas filhas me viam ali.
diante de Nossa Senhora, apresentando todas as situações. Faça isso. Apresente para Deus. Crie ambiente na sua casa. Porque nós temos essa escolha, a escolha do desespero ou da fé. E enquanto o André cantava ou o diácono rezava, me vinha isso. Que Deus já está movendo conosco. Desde lá do camarim, eu e a Val estávamos conversando. Justamente essa palavra. Que Deus, Ele é o único que consegue tirar de um mal aparente, como o diácono falou, um bem permanente. Deus consegue tirar de um mal algo bom. Paula, tô cega, tá doendo demais, não estou conseguindo. Você é limitado, eu sou limitado, mas Deus não. Então, para onde você olha? Olhos fixos no Senhor. Na hora do sofrimento, na hora da dor, olhos fixos no Senhor. E tanta coisa a gente aprendeu hoje, Val. Vou jogar agora para você, né? Pelo horário. Obrigada, viu, diácono, pela sua partilha. Porque eu aprendi muito. Primeiro que a palavra de Deus é viva. E que se a gente não está percebendo, mas tem ali a vontade de Deus, vamos ficar firme. Eu achei que ninguém está entendendo nada que eu estava falando. Nada. Que é preciso caminhar em direção à vontade de Deus. Exatamente. Que Deus se manifesta sempre, que é preciso que a gente fique atento. Vamos ficar atento. Deus está em todos os lugares, né? E as visitas de Deus, Val, que às vezes são planejadas e às vezes a gente é pego de surpresa, né? Mas Deus está tirando sempre de algo mal um bem maior. De tudo que o diácono falou, diácono, o que ficou mais forte para mim é a certeza. Deus não perde o controle e Ele não nos abandona. O amor de Deus aqui. Nós não estamos sozinhos, jogados à sorte. Não. Sabe aquela frase que a gente diz, ai, seja o que Deus quiser, no sentido assim, Já tá fiz fora de do tudo. controle de todo mundo? Não. Deus não perde o controle. É isso que a palavra de Deus veio nos falar hoje. Deus não te abandona. Está sob o controle de Deus. Segura firme, aguenta mais um pouquinho. Aguenta firme, meu Vai filho. passar. Como diz o-